queridíssimos amigos, uma belíssima noite a todos nós. Hoje, como sempre, nós gostaríamos de falar daqueles dias. Aqueles dias em que a luz do mundo tomou a forma de um homem. Em que a luz do mundo, a carta viva de Deus para a humanidade, utilizou uma vestimenta igualzinha a essa que nós estamos usando neste momento. Carta viva. As leis de Deus em forma de homem, para exemplificar-nos qual o caminho a humanidade vindoura deveria traçar. Desses dias, aquele homem era luz. As trevas, exclama João, o evangelista, tentaram reter a luz, mas não conseguiram. Aquela luz trouxe as lições mais importantes para os nossos corações. Aquele homem, o maior de todos os educadores de todo o planeta Terra, e sempre o será. O maior porque conhece cada coração, e o bom educador trabalha os conteúdos conhecendo o coração daquele a quem vai levar a palavra. Isso é um bom educador. De instrutores estamos cheios pela sociedade. Aqueles que levam conteúdo, há vários. Educadores reais, educadores de espíritos imortais, ainda não são muitos. Mas aquele homem é e sempre será o educador por excelência. E é de um diálogo muito especial dele, um dos homens mais esclarecidos e poderosos da época, que queremos conversar hoje. Um diálogo lindo. Um diálogo de figuras de linguagens maravilhosas. Um diálogo de magia, mas ao mesmo de abstração, mas ao mesmo tempo onde se utiliza o concreto, o palpável. É desse diálogo que gostaríamos de falar. Jesus e o fariseu Nicodemos. Capítulo 3 do Evangelho de João. Naqueles dias, a doutrina nova, a boa nova, a boa notícia, o Evangelho, já tomava milhares de corações. Muitas turbas, multidões, procuravam Jesus para ouvir uma palavra doce, cândida, serena, mas ao mesmo tempo firme, enérgica, de direcionamento. Os aflitos, aqueles que choravam, já tinham garantido a presença do Cristo em seus corações. Os poderosos do mundo o temiam. Porque ele falava de um reino eterno,
Um reino que era erigido no coração de cada criatura. E não mais reinos transitórios de poderes do mundo que vêm, que vão, que passam. Era um reino para o nosso templo interior. Era o despertar das nossas consciências. Por isso, os poderosos temiam aquele carpinteiro da pequenina cidade de Nazaré. Só por isso. Eis que então um homem poderosíssimo, narram alguns biógrafos, que tinha entre as 5 maiores fortunas da grande Jerusalém. Seu nome Nicodemos. Este homem, formado desde criancinha na doutrina mosaica, conhecia a Torá, a revelação judaica, a revelação dos hebreus. Nós espíritas chamamos de primeira revelação, conforme consta no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Com toda aquela formação firme, sólida, que obrigava um homem a ser um homem de bem, mesmo que não quisesse, lá na intimidade. Nicodemos, uma das maiores genialidades, um dos maiores intelectos daquela época. Narra o evangelista João, na calada da noite, vai procurar Jesus no subúrbio de Jerusalém. Pois esses eram os amigos de Jesus. Aqueles que recebiam no casebre, dividiam um pão, sentavam todos em volta de uma pequenina mesa, ajoelhados ao chão. Simples, rústico. Esses eram os amigos do Cristo. Nicodemos então endereça-se até aquela localidade. Quando é recebido pelo Cristo e 2 discípulos. Esses detalhes quem vai trazer é o espírito Humberto de Campos. Num livro que, na nossa opinião, é nossa menina dos olhos. Boa Nova. É um livro maravilhoso. Boa Nova, psicografia do nosso Chico Xavier. Então Jesus, André e Tiago, André, o irmão de Simão Pedro, e Tiago, maior, conhecido como Tiago Maior, irmão de João, evangelista, recebem o fariseu naquela casinha. E então iniciam um diálogo que marcaria vários e vários séculos de interpretação. Quando Nicodemos exclama ao Cristo: Mestre, vejo que tudo o que fazes só pode ter assistência onipotente do Criador. Primeiro detalhe. Os outros poderosos diziam que Jesus tinha assistência de Baal ou Beelzebul, que seria o deus das habitações, um deus pagão da época dos assírios, que era aquele que cuidava das sombras. Era pagão. Não tinha nada de Satanás. Satanás é uma palavra hebraica que significa adversário. Não sei por que inventamos um diabinho. Diabo significa aquele que divide, aquele que desune. E aí inventaram um ser em forma de homem, com aquele chifrinho. Acho que é para assustar as crianças, né? Deve ser por isso. Mas por muito tempo acreditamos nisso.
provavelmente foi útil. Hoje não precisamos mais disso. Mas então vejamos a humildade de Nicodemos. Ele está dizendo que um carpinteiro de Nazaré, que diziam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Imaginem só. Diziam isso daquela localidade. Imaginem, pode vir alguma coisa boa de Rodeio? A grande Rodeio? Pode, olha. A comida lá é boa. E então falavam isso da pequenina Nazaré. Mas Nicodemos, fariseu, era um dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça dos hebreus, do judaísmo. Ele então diz: mestre, vejo que tendes assistência de Deus. Para reconhecer isso, tem que descer um pouquinho daquele status, não tem? Ele desceu. Não desceu totalmente, porque foi procurar Jesus na calada da noite, é verdade. Podia ter ido de dia. O importante é que foi procurar. E para Jesus não importam os atos externos, porque a educação real é o que se passa no nosso coração. Isso é educação para o Cristo. Dentro, não fora. Essa é uma dica que se dá quando se quer interpretar o Evangelho, é que Jesus não fala para fora. Jesus sempre fala para dentro. Ele quer acessar o meu código divino, as leis divinas que eu carrego. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Um educador consciente busca isso. Acessar a centelha, o código divino do outro. Como se faz isso? Amor e verdade. Amor e verdade. Se ficarmos só no intelecto, vai dar uma voltinha, dar um tchauzinho para a consciência e vai embora. Agora, intelecto e moralidade caminhando juntos, nós estamos despertando, levantando o véu e a consciência brilha. E o Cristo era assim. Amor, verdade, justiça. Querem mais adjetivos? Não precisa, né? Nós estamos falando do governador espiritual de todo o planeta Terra. Quando falamos em governador espiritual, temos que dizer que é um espírito tão elevado, que o que nós estamos pensando nesse instante, ou alimentando em nossos corações, ele conhece. Tá bom assim? Mas sabe o que é mais gostoso? Ele está preocupado com o que eu estou sentindo agora. Porque ele me ama. Por mais bobagens que eu tenha feito. Isso não é bom? Dizer que assim, eu tenho um mano velho, que nem dizem os jovens, né? Um mano velho, um irmão maior, que está sempre apto, pronto para me auxiliar quando eu endereço um pensamento elevado para ele. Que coisa maravilhosa. Nicodemos, quando ouvia falar de Jesus, sentia que o coração começava a pulsar mais forte. Era o Messias. Para os hebreus, Mashiach, o ungido, o escolhido. Ungido com óleo, pois todo sacerdote ordenado ou rei que tomava poder na antiga Israel era ungido com óleo. Agora estamos falando de um homem que é sacerdote e é rei ao mesmo tempo. Tá bom assim? Esse é o Cristo. Sacerdote de espíritos imortais, não de homens, de mulheres, de crianças, e um rei poderoso, justo e bom.
É bom falar de Jesus, não é? É tão bom. Melhor quando a gente traz ele para a nossa vida. Muito melhor. Muito melhor. Nicodemos então talvez estivesse assim como nós agora, ouvindo de Jesus, querendo saber algo mais. O reino de Deus, que seria aquilo? Ele então vai procurar Jesus. Mestre, segunda frase. Tenho levado a vida interpretando a lei. Diga-me, de que devo lançar mão para encontrar esse reino dos céus que tanto falas? Tenho levado a vida interpretando a lei. Nicodemos. Agora entra aquele tom de voz amoroso, que sabe o que o interlocutor está sentindo, aquele olhar brando e ao mesmo tempo firme, pois quer direcionar o irmão ao bom caminho. E aquele coração amoroso diz: Nicodemos, não basta levar a vida interpretando a lei. É necessário, antes de tudo, sentir a lei. Mas em verdade, ou amém, te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Necessário se faz nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito sopra onde quer. Poesia. Poesia. Lindo. Nicodemos não entendeu muito bem. Ou melhor, entendeu, compreendeu, mas o mecanismo daquilo ainda estava um pouco confuso, porque a pergunta dele é muito inteligente. Pergunta: porventura, pode um homem velho retornar ao ventre materno? Pergunta inteligente, não é? Quer dizer que ele entendeu nascer de novo. Pode, não pode? Só não sabe quando. Vai, não vai? Voltar ao ventre materno? Olha que notícia maravilhosa Jesus estava dando para Nicodemos. E ele entendeu. Talvez não totalmente, mas entendeu. Sabe aquele velhinho lá no asilo sofrendo? Ele vai ser criança de novo. Isso é bom? Sabe aquele que está chorando hoje, aflito, porque tem uma deficiência intelectual ou física? Ele vai nascer de novo. E não vai mais ter essas debilidades. Quando é que eu não sei? Quando compete a cada um. Nicodemos entende. Entende, mas não entende. Ele então fecha, fica nas interpretações que ele estava habituado, mas o conteúdo ainda não tinha chego no coração. Ele então vai para sua residência pensativo, matutando. Vamos falar um pouquinho desse detalhe, desse diálogo? Algumas linhas, mas tão rico, que às vezes escapa
por entre os nossos dedos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pergunta: sentido literal ou sentido figurado? Jesus está fazendo uma alegoria, uma comparação, ou está falando ao pé da letra? A maioria dos meus amigos de outras religiões dizem assim: Neto, mas aqui Jesus falou em sentido figurado, fez uma alegoria, uma comparação. Aí a gente exclama: olha, ele falou em sentido figurado todo o resto. 95% do Novo Testamento é sentido figurado. Aqui é sentido literal, é o pé da letra, é nascer de novo mesmo. Ah, é? Mas por quê? Porque ele dá a explicação que segue. Mas antes de tudo, vamos contextualizar. Tem professor de português aí? Tem? Vamos falar de semântica. Os jovens já se remexem na cadeira. Não. Vestibular, não, vai cair semântica. Semântica se refere ao sentido da palavra, ao sentido do termo dentro de um contexto. Dentro de um contexto. Querem um exemplo? Essas folhas são verdes. A minha avózinha querida, quando estava reencarnada, quando eu não comia aquela comida gostosa dela, ela dizia assim: Neto, come meu filho, porque tu tá aí verde de magro. Verde de magro. É esse verde? É figurado. O contexto mudou, o sentido do verde é diferente. Não é diferente? Aqui nós vamos falar do verde de Jesus e Nicodemos. Esse verde é mais lindo, né? Nascer de novo. Parábola. Jesus falou em parábolas, não falou? Parábola vem do grego parabalém, que por seguinte, naquela época, para o hebreu, deriva lá do hebraico machal. Aramaico, que era a língua que eles falavam, era aramaico. Hebraico era a língua formal, para os sacerdotes principalmente. No aramaico era uma matlá. Meu Deus, o que é isso? Eu só decorei essas palavras, tá? Não sei muita coisa não. Significa qualquer situação em sentido figurado. Uma alegoria, uma comparação, uma metáfora. Para que se usa isso? É o verde de magro. É uma figura de linguagem. Minha avó quis dizer que eu estava magrinho, fraco. Não estava maduro, estava verde, talvez era isso. Um dia eu pergunto para ela. Aí entra a situação. Aí nós precisamos conversar um pouco mais. Aqui nesse contexto, não estamos falando em sentido figurado, em parábola. Por quê? Por causa do contexto. Quem que é o interlocutor de Jesus? É um homem do campo? É um pescador, como normalmente era? Estamos falando de um dos homens mais intelectualizados de toda Jerusalém. Jesus precisava contar uma parábola para ele? Por exemplo, para uma criança nós vamos ensinar algo. Nós não baixamos um pouco o teor dos termos. Nós falamos na linguagem dela, não falamos? O mesmo conteúdo que trataremos com o adulto. O mesmo conteúdo. Mesmo. Agora as crianças estão lá na aula de evangelização infantil. Nós estamos na evangelização de adultos. Ação do evangelho. Deve ser, pelo menos, né? Elas estão lá falando de reencarnação, de perispírito, nosso corpo espiritual.
Falam tudo isso. Mas é na mesma linguagem que nós estamos falando? Não. O contexto é diferente. Assim então o contexto, Jesus na beira do lago de Genezaré, com várias pessoas, uma verdadeira multidão. Então ele falava na linguagem delas. Agora chega Nicodemos, poderoso, intelecto avantajado. Precisa contar a história? Ou ele vai direto ao ponto? Vai direto ao ponto. É o contexto. Não é sentido figurado, é o pé da letra mesmo. Nascer de novo. Agora vamos para a próxima. Uma frase só. Vamos para a próxima frase. Necessário se faz nascer da água e do Espírito. Vocês já não pegaram uma Bíblia, abriram? Tem uma notinha de rodapé lá. Aqui Jesus falava da água do batismo. Já não leram isso numa Bíblia? Eu já li em pelo menos umas 3 ou 4 Bíblias isso. Jesus falava da água do batismo. Porque diz, necessário nascer da água e do Espírito. Interessante, né? Da água e do Espírito. Aí ele complementa, o que é nascido da carne é carne, carne e água. Espírito, Espírito. O Espírito sopra onde quer, quem decide é o Espírito, não é a carne, não é a água. Água do batismo. Jesus batizou quantas pessoas? Vamos lá. Quantos? No Evangelho tem, eu achei 2 partes, Jesus batizando. Olha só. Nessa época, Jesus batizava mais que João Batista. Em verdade, quem batizavam eram os seus discípulos, pois ele não batizou ninguém. Pronto, respondido. Ele não afundou ninguém lá no Rio Jordão ou em outro rio. Pelo menos o que consta ali. Se fez, não fez, nós não podemos afirmar, né? Por que nós pensamos que talvez ele não faria isso? Pelo que nós comentamos anteriormente. Jesus não fala para fora. Jesus não age para o outro. O objetivo dele é interior. É o despertar da consciência. É que nós vivamos esse código divino que nós carregamos. É que para onde nós enxerguemos dor, nós enxerguemos oportunidade de elevação. Onde nós choramos, nós possamos sorrir. Ou talvez chorar, mas de alegria. Era assim que ele enxergava. Que enxerga? Esse é o sentido. Dentro. Então não é água do batismo. É água da vida. Vamos provar pelo Antigo Testamento, pode ser? Jesus era judeu, não era? Era judeu. Ele usou a cultura chinesa para ensinar ou usou a cultura judaica? Usou a cultura judaica. Ele não contou nenhuma parábola dos tupis guaranis, né? Não contou. Utilizou todos os símbolos, as figuras que podia se enxergar, podia se ouvir, podia se tocar. Tudo que era natural para aquelas pessoas. Isso um educador de verdade faz. Vai até a realidade daquela pessoa. Eu não posso ir lá numa comunidade carente querer falar da minha realidade. É diferente. A necessidade deles é diferente da minha. Aí que nem a gente falou, vai instruir. Passa aqui, sai aqui. Aí agora quando nós nos envolvemos, sentimos aqueles corações às vezes rudes, mas que também sabem amar. Às vezes com tanto de raiva,
mas também carregam a centelha divina. Aquela criança difícil, educadores, que às vezes a gente pensa, essa não tem mais jeito. Pau que nasce torto, morre torto, né? Ela também carrega a semente da perfeição, a semente de Deus. Kardec, na questão 754, deu Livro dos Espíritos. Pergunta, e o selvagem? Também carrega o germe divino? Claro, respondem os Espíritos. Mas essa semente divina está nele, como o perfume está na flor antes de desabrochar. Olha que lindo! Ou alguém foi lá na flor e borrifou o perfume depois? Estava lá. Desabrochou, saiu o perfume. Aquele ainda endurecido, mais tarde exalará perfume também. Como aquele pouquinho que nós já conseguimos dar de perfume. E às vezes dulcificar a vida de alguém. Não é bom quando nós somos leves para o outro? Não é uma sensação maravilhosa? Agora, quando nós somos um fardo, a gente não fica meio cri-cri assim? É tão bom ser leve para o outro. Essa é a situação de educador. Então a proposta do Cristo era que todos nós sejamos educadores. Topam? Vamos assinar o contrato? Fechado? Mas vamos falar do educador. Depois a gente elabora um contrato mais bem formulado. Ele então fala da água. Porque para o povo hebreu, olha só, a realidade é do povo hebreu. Água é o elemento da vida. Prova, vamos provar? Primeira frase do livro Gênesis, ou como eles chamam, Bereshit. Bereshit significa no princípio. No princípio. Eles utilizam geralmente a primeira palavra, ou a palavra mais importante que aparece no texto, como título. Nós que inventamos depois, ou melhor, os gregos, Gênesis, origem, causa, mas para eles é Bereshit, o nome do livro, no princípio. Agora vejam se vocês entendem essa frase. Eu acho essa frase linda. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Gostaram? Bonita, né? É linda essa frase. Essa foi a única que eu decorei. A única. Eu só sei falar isso, machal e matulá. Só isso. E eu sei que Deus é Elohim, ou El, e aí vai. Mas vamos falar dessa frase, vamos falar dela. Bereshit, no princípio. No princípio, bará, é o verbo criar. Nas traduções está, no princípio, Deus criou. Aqui, olha só, agora os jovens que estão aí vão me bater. É pretérito imperfeito. Esse verbo, bará, criar. Não é criou, é criava. Olha, muda o sentido, não muda? Quer dizer que é uma ação constante. Não foi só uma vez e deu. Quando Deus criava. Bereshit bará. No princípio criava, Elohim é Deus. Mas tem um detalhe, tá? É no plural. Ok? Deus no plural? Mas Deus não é único? É. Quem leu o livro A Caminho da Luz de Emmanuel vai entender porque Deus aí está no plural. Pode ser no singular e no plural para o hebreu. Mas nós espíritas sabemos que Deus delega aos filhinhos amados que chegaram no nível evolutivo muito alto tarefas muito importantes. Dentre elas,
governar planetas. Dentre elas, modelar os planetas. Quem cria é Deus. Nós modelamos. Nós não criamos. Ou melhor, somos co-criadores. Mas nós usamos o que Deus nos deu. Deus nos deu. Resumindo, Ele deu argila, a gente faz o vaso. É assim. O carinho na modelagem tem que ser nosso. Porque o instrumento vai servir para nosso uso. Mas ele é bom demais, não é? Dando a matéria-prima. É muito bom. Então, no princípio, quando Deus criava, ou deuses, Deus criava, et hashamayim. Hamayim é água. Hashamayim é que contém água, que carrega água. Vet haaretz, e a terra, e as terras. Então, se vocês pegarem todas as Bíblias, quase todas, está escrito assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Vocês ouviram alguma vez a palavra céu? Nessas palavras que eu falei? Nenhuma vez. Então, a tradução mais ou menos, eu não entendo nada disso. Estou falando pelas pequenininhas pesquisas que eu fiz. No princípio, quando Deus criava, havia água e terra. Próxima frase: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Água é vida. Água é vida. Para o hebreu, quando fala em água, é vida. Pureza é vida. Quando um estava em relação com o outro que era chamado impuro, tinha que ir para casa se lavar, para se tornar puro, pois água é pureza. Água, então, vida, é carne. Resumindo, é isso aqui. Olha que coisa boa. Então Jesus ensinando que o Espírito sopra onde quer, mas ele habita um corpo de carne, de água. Pois água é a vida. Água é a vida. Tem reencarnação ou não tem na Bíblia? A palavra não tem, né? Mas o sentido escancarado. Agora, não ficou escancarado? Tá. Vamos parar por aqui. Porque falamos para o nosso intelecto até agora. Vamos trazer para cá? Vamos trazer para cá. Tiago e André se aproximam depois que Nicodemos foi embora. Sabe quando o olhinho brilha? Quando fica assim, nossa, que lindo! Foi assim que os dois chegaram para conversar com o mestre. Então chegaram, mas mestre, temos que proclamar isso. Aí Jesus, quando vê algum amigo ansioso, como a gente às vezes vê, algum amigo empolgado que quer realizar tudo, a gente não diz assim, calma, vamos conversar, vamos refletir sobre o assunto, espera. Um filho adolescente, não é assim? Quer fazer tudo e coloca os pés, né? E vai à frente e realiza antes de refletir. Então Jesus pegou os dois amiguinhos adolescentes para conversar. Perguntam eles para Jesus: como se dá isso, esse renascimento que acabaste de exemplificar ao fariseu?
Olha a poesia de novo. Humberto de Campos, Boa Nova. Poesia. A princípio, uma planta não precisa ser podada para renovar-se? Ela não ressurge mais bela e formosa, mais forte, depois da poda? Assim também é conosco. É verdade que o mecanismo é diferente, mas o princípio de renovação é o mesmo. Amigos queridos, existem fases de nossa vida que são outono e inverno, e outras é primavera e verão. Como assim? No outono e no inverno, nós precisamos perder nossas folhas. Desfolhar-se. É um ciclo. É quando a gente sente frio. É quando as dores, as aflições às vezes tomam o nosso coração e nós às vezes ficamos em dúvida. Nós tememos o porvir. Nós achamos que não sairemos daquele problema, pois estamos perdendo nossas folhas. Mas não nos preocupemos, porque a natureza é maravilhosa. A primavera está chegando. E então nós vamos, depois do momento de dor, nos robustecer, ficarmos fortes, firmes, e começaremos a florescer. E para aqueles que se dedicarem firmemente ao propósito cristão, também dão frutos, saciam a fome do irmão, estendem a sua sombra para aquele que agora passa calor. É o nosso período de alegria. Sintamos que tudo é natural. O que dói em um, dói também no outro. Mas nós, unidos, somos fortes. Cooperativamente, nós fazemos a harmonia do universo. Nós não somos qualquer coisinha. Somos criaturas divinas. Cada um de nós nasceu para ser feliz. É chegado o momento de nos enxergarmos como espíritos imortais. Isso perece. Morre. O ser inteligente não. A individualidade não se perde. O ente querido apenas deixou essas vestes, continua vivo. E a reencarnação é a maior de todas as escolas, que tem como grande propósito a evolução. É hora de aproveitarmos, pois a cura real de nossas feridas tem um único remédio e se chama educação. Educação. Vamos voltar no tempo? De novo? Está acabando. Calma, calma. Tiago, André, ouve
ouvem da necessidade de desfolhar-se. Mas ainda não haviam compreendido. Quando André exclama: mas mestre, vejo tantos jovens ricos e outros velhos, pobres, outros tantos surdos, mudos, paralíticos, leprosos. Jesus então vem com mais lições. Não tenho ensinado a vós que aquele que fez alguém chorar pode chorar em seguida? Simplificando, aquele que plantou, colhe. Toda ação tem uma reação. Mas tudo no mecanismo divino tem o objetivo da harmonia. Quando pensamos que tudo vai cair por terra, não nos preocupemos, lutemos e sigamos em frente. Mestre, mas então como se dá a justiça? O que diz a lei? Jesus eu acho tão legal, porque ele nunca deu receita pronta. Às vezes nós queremos conversar com alguém, desabafar, e a pessoa não nos ouve. Aí ela fala mais do que a gente que está querendo desabafar. Não é assim? Eu também faço isso. Fala, aí a minha esposa, ela cutuca, deixa ele falar. Tá bom. Deixa o outro falar. E Jesus então pergunta, mas o que diz a lei? Qual o mecanismo da justiça segundo a lei? Ele está falando da Torá, a lei de Moisés. Tiago exclama, a lei diz, olho por olho, dente por dente. Muitos de nós ainda estão vivendo isso. Olho por olho, dente por dente. Quando então Cristo diz, Tiago, procedes igual a Nicodemos, interpretas a lei, mas não sentes a lei. A primeira lei, o primeiro e maior mandamento é um ordenamento de amor. É o imperativo, amarás. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, teu espírito, todo o teu poder, toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Então, Tiago, não há necessidade desse círculo vicioso. Aquele que matou tem que morrer, aquele que roubou ser roubado, aquele que fez chorar ter que chorar. Se colocar em prática essa lei. Amar. Antigamente amar era para os fracos, não era? Falar em sentimento, os homens principalmente, que isso? Tinha que ter a razão, lógica. Coração era para os fracos. Hoje, o ser inteligente diz, amar é para os fortes. Amar é para o inteligente. Esse que ama quebra uma sequência enorme de erros atrás de erros. Analisemos nossas vidas. Estamos fazendo a mesma coisa que fazíamos há alguns anos atrás. A nossa história é a mesma há milênios. O Espírito Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, diz que nós estamos cristalizados nos nossos erros. Muitas pessoas nos dizem, eu adoraria saber que eu fui nas vidas passadas, nas existências passadas. Ah, é? Queres mesmo? Quero. Leia um livro de história. Está vendo aquelas barbaridades? Éramos nós. Pronto.
História bonita nossa, não é? Maravilhosa. Chegou uma nova era, um novo período de educar o sentimento, pois a cura é do espírito e não do corpo. O corpo às vezes coloca para fora o que o espírito não carrega de equilíbrio. Então curemo-nos a nós mesmos, educando pensamentos, educando sentimentos. Como Cristo falou, ama. É o segredo de tudo. Mas tão simples. É, simples. Agora, quem ama incondicionalmente? Ama o filho do outro como se fosse o meu filho. Por que o meu é melhor? Amemos muito. Amai-vos uns aos outros. O último mandamento deixado por Jesus. Amar é para os inteligentes. Toda aquela cadeia de equívocos se rompe. Claro que não é um ato de amor, né? É quando o amor vira hábito. Não, eu amei naquele dia. Pois é, continua. Pois é, ainda está doendo. Pois é, já vai diminuir. Continua amando. E os dois apóstolos naquela situação empolgadíssimos. Proclamemos a todos os povos o mecanismo do renascimento, a reencarnação para nós. Jesus, então, meus filhos, não entendestes? Um doutor da lei acabou de sair daqui sem entender. Imagine como interpretarão os povos. E a propósito, na época necessária, na época em que os solos dos corações estiverem preparados, eu enviarei um Consolador, e este permanecerá convosco eternamente. Chegou o Consolador? Chegou. 18 de abril de 1857, veio um livraço, que explicou tudo isso. O Livro dos Espíritos. Chegou a hora, amigos. É hora de amar. É hora de modificar os sentimentos. Trabalhar conscientemente os pensamentos. Identificar o que não é bom. E viver como um verdadeiro cristão. Nova era. Nova educação. Cultivemos o que temos de melhor. Permitamos nos desfolhar. Permitamos. Pois daqui a pouco daremos bons e belos frutos. Trabalhemos juntos. Gostaria de encerrar com uma canção que resume praticamente a palestra e se chama Consciência Despertar. Tão longe deste lugar impera harmonia, mil luzes a cintilar, jorrando bênçãos, tão longe só
Pai não desampara, sou filho do amor. Certo ou errado, ação e reação, causa e efeito, semeou, colheu. Encontro dentro de mim o caminho, a verdade, o germen da perfeição, consciência, despertar aqui no meu lugar. Tenho amor a florescer pela estrada da luz, o planeta seguirá. Certo ou errado, ação e reação, causa e efeito, semeou, colheu. Leis divinas compõem meu ser, descortinar a harmonia universal, semelhança do Criador. Toda obra atingirá a perfeição. Certo ou errado, ação e reação, causa e efeito, semeou, colheu. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus.